Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carteira Anônima e no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre o IPCA de 2025. Foi divulgado recentemente como que ficou o IPCA de dezembro de 2025, o mês passado, e com isso nós temos os dados de todos os meses, de todos os IPCAs, as porcentagens do ano que se passou. E basicamente a meta para a inflação que nós tivemos aí para 2025 era de 3%, com tolerância de 1 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o que que isso significa? O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele define a meta de inflação de cada ano com antecedência, que o Banco Central precisa perseguir. Por que isso? Porque isso evita que a economia de um país fique completamente descontrolada e tenhamos uma hiperinflação. Por exemplo, como a gente teve aqui no país nas décadas de 70, 80 e o comecinho ali da década de 90. Então, para evitar esse tipo de cenário caótico, o CMN define a meta do IPCA, que precisa ficar aqui no país. E o Banco Central simplesmente cumpre essa meta. Se não estiver cumprindo, então o Conselho do Banco Central pode ser trocada por irresponsabilidade. E quando que foi definida essa meta? Em junho de 2023. Então, lá naquela época, eles já definiram que o IPCA de 2025 deveria ter essa meta aí, de 3%. E como é que ficou ao longo do ano que se passou? Conforme vocês podem ver, mês a mês, nós temos os dados aí do IPCA. Então, vale o destaque aqui para o mês de fevereiro, que teve a maior porcentagem, 1,31%. Então, se o Banco Central ele tinha a meta ali de 1,5% a 4,5% do IPCA ao longo do ano, só o mês de fevereiro aí já chutou o balde. Se a gente tivesse 3 ou 4 meses dessa forma, igual foi em fevereiro, a economia brasileira estaria indo para o buraco, não é mesmo? Então, o que que o Banco Central teve que fazer ao longo do ano? A taxa Selic já estava alta, o Banco Central ensaiou um corte, viu que não dava, a economia está demonstrando aí sinais de que o IPCA ele vai disparar, então o Banco Central teve que subir de novo a taxa Selic, principalmente no segundo semestre de 2025. Por isso que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos aí uma taxa Selic a 15% já há mais de 6 meses por conta desse cenário em que nós estamos vivendo. Então, o mês mais alto de IPCA que nós tivemos foi em fevereiro, 1,31%, e em agosto nós tivemos uma deflação, menos 0,11%. E o mês de outubro também tivemos um IPCA baixo de 0,09%. Então, durante todos esses meses, nós temos como fonte o IBGE, o IPCA acumulado de 2025, ele ficou em 4,26%, de acordo com a divulgação que nós temos aí de janeiro de 2026, de acordo com o IBGE. Portanto, a meta foi cumprida ou não? Bom, se o IPCA acumulado de 2025 ficou em 4,26% e a meta era de 1,5 a 4,5, ficou dentro ali da banda, né? Só que, sendo bem sincero, viu, pessoal, eu não gosto, eu acho que é um IPCA muito alto, o nosso poder de compra, ele simplesmente é deteriorado muito rapidamente, em poucos anos aí, menos de 2 décadas, eu realmente não gosto. Eu acho que é um IPCA altíssimo. Mas, enfim, foi o que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, acabou definindo lá em 2023, né? E para 2026, qual que é a meta que o Banco Central ele precisa perseguir? Basicamente é a mesma, 3%, 1,5% sendo a taxa de tolerância para baixo ou para cima. Então, nós ficamos aí entre 1,5 a 4,5 a meta do IPCA, tá bom, pessoal? Para 2026.
Isso foi definido lá atrás pelo CMN. O que você acha? Você acha que é uma meta boa? É uma meta alta, baixa? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, se inscreva no canal para mais notícias e até a próxima.